que Ele faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Amém? Antes de ler o capítulo de Reis, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz que quando os profetas, quando o povo estava reunido, os mestres da lei, eles estavam reunidos no templo, levando oferta, Jesus ele estava observando cada um. E eu vim aqui hoje para dizer para você que no momento da oferta, no momento do dízimo, Jesus ele está aqui observando você. Ele está observando cada um. A palavra de Deus diz que ele estava observando os mestres da lei. E aquelas pessoas, elas eram ricas. E elas levavam ofertas ao templo. E ele observou uma viúva pobre, que levou tudo aquilo que tinha. Ali chamou a atenção de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. O momento do dízimo e oferta é um momento que não é importante do culto? Aqui Jesus está te observando. Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Amém? Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida financeira. Ele quer abrir as janelas do céu sobre você. E é um momento onde Satanás colocou na sua cabeça que é o momento de você sair ao banheiro, beber água, que é o intervalo do culto. Mas a Bíblia é bem clara. Em todos os momentos onde as pessoas observavam, onde as pessoas iam ofertar, Jesus observava cada uma. Jesus olhava a oferta de cada um. E eu digo para você que essa noite, Jesus está observando você. Jesus está olhando o seu coração. E Ele quer fazer um milagre acontecer na sua vida. Amém? No versículo 10 diz assim: Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a elas: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, diz Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: Não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Amém? A palavra de Deus aqui ela é bem clara. Essa viúva, na casa dela, estava faltando. Estava com pouco farinha e com pouco azeite. E às vezes a gente pergunta assim: mas por que estava com pouca farinha e com pouco azeite? Porque naquela cidade não estava chovendo. Naquela cidade não estava chovendo porque ali eles estavam adorando a um outro Deus. Eles estavam adorando ao Deus Baal. E Deus ali não estava deixando chover. Por isso que ela não tinha farinha. Por isso ela não tinha azeite. Por quê? Porque da farinha, a gente precisa de plantar o trigo para tirar a farinha. O azeite vem da uva, vem da oliveira. E precisa de chuva para ter farinha e para ter azeite. Então, aquela cidade, ela estava sofrendo escassez. Aquela cidade, eles estavam sofrendo escassez porque eles estavam adorando a um Deus errado. Eles estavam adorando ao Deus Baal. Eles não estavam adorando ao Deus Todo-Poderoso, que poderia fazer chover a qualquer momento. Eles não estavam adorando ao Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata e faz um milagre acontecer na vida deles. Eles estavam preocupados em adorar outros deuses. Eles estavam preocupados em adorar ao Deus Baal. Só que o que Deus diz? Deus diz para o profeta Elias para ele ir para aquela cidade. E ali uma viúva ia sustentá-lo. Mas quando eu estava estudando, eu escrevi no meu notebook, eu escrevi entre aspas no meu notebook:
Eu coloquei assim: aquela viúva estava sustentando o profeta, entre aspas. Por que entre aspas? Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu queria que você olhasse para mim. Um profeta precisa de ser sustentado por alguém? Um profeta precisa de ser sustentado por alguém? Não. Um profeta, ele não precisa de mendigar o pão. Um profeta, ele é sustentado por Deus. Ele é sustentado por aquele que faz o milagre acontecer. Aqui, eu vou te perguntar, quem que precisava ser abençoado? Aquele profeta ou aquela viúva? A viúva. Ela não tinha farinha. Ela não tinha azeite. Quem precisava ser abençoada era ela. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Se for preciso, Deus faz cair carne do céu para nós. Deus usa e move céus e terra ao nosso favor, porque nós somos profetas. Quem precisava ser abençoada era aquela viúva. Mas aquela viúva, ela só seria abençoada se ela fosse obediente. Se coloque no lugar daquela viúva. Se você tivesse na sua casa só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha, e você fosse bem clara para aquele profeta e você dissesse assim: eu só tenho farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, meu filho, eu vou comer, meu filho, e nós vamos morrer. Você ia dar aquele profeta? Fala a verdade. Lembra que eu falei para vocês no início, Jesus está te observando. Ele conhece seu coração. O que você iria pensar? Primeiro, que fominha, né? Só tem para mim, pro meu filho, esse guloso quer vir comer. Segundo, é o ladrão, porque é isso que a gente pensa, né? Quando vem aqui à frente, muitos pensam: é o ladrão, quer dinheiro para ele, quer para isso, quer para aquilo. Não, quem sustenta o profeta é Deus. Aqui quem precisava ser abençoado era aquela viúva. Hoje quem precisa ser abençoado é você. Hoje Deus trouxe você aqui para você ser abençoado, não ser o sustento de um profeta. E o que aquela viúva fez? Ela obedeceu. Mas aquela viúva, ela tinha vários motivos para não obedecer, como eu e você temos. Porque se você for procurar motivos para não obedecer, você tem. Se você for procurar respostas para não obedecer, você tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós nunca perdemos em obedecer. Nós nunca perdemos em ser obediente. O obediente sempre tem as bênçãos de Deus. E essa mulher, ela era o quê? Ela era viúva. E segundo, ela tinha um filho para sustentar. E ainda vinha aquele profeta e queria acabar com o azeite dela. E com a farinha que ela tinha, era muito pouco. Mas o que aquela viúva fez? Ela obedeceu. Ela não pensou, como dizia minha avó, ela não pestanejou. Ela simplesmente fez aquilo que ele pediu. Ela simplesmente deu o melhor dela, que naquele momento era muito pouco. Quando eu observo, quando Jesus diz, ele observa. E Jesus, ele não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com qualidade. Ele está preocupado com aquilo que está no seu coração para te abençoar. Quando eu estava estudando sobre dízimos e ofertas, e eu amo estudar sobre dízimos e ofertas, eu tenho várias experiências com o Senhor nessa área, e eu estava estudando também sobre a viúva pobre. Porque a Bíblia não menciona o nome da viúva, diz viúva pobre. Ela estava entre os mestres da lei que estavam dando muito dinheiro, e Jesus observou que ela deu tudo aquilo que ela tinha. Jesus observou. E Jesus disse para eles: ela deu muito mais do que vocês. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela não deu o resto dela. Muitas vezes, quando a gente vem para a igreja para ofertar, nós damos o nosso resto. Nós damos aquilo que não vai nos atrapalhar. Nós damos aquilo que não vai tirar o nosso sustento, como aquela viúva. Nós damos o nosso resto para o Senhor. E o Senhor observa. E quando ele diz daquela outra viúva, ele ainda diz: a viúva, ela era pobre. Eu penso, né? As pessoas devem ter observado que ela era pobre por causa da roupa, né? Lembrei daquele negócio, mas eu não vou contar. Quando ela era... Não, mas eu vou contar. Por que nós observamos que uma pessoa é pobre? Realmente é por causa da roupa.
Eu tenho mania de andar, o Júnior fala, todo mundo, e eu mesmo falo que é roupa de mendigo. Né? Eu ando com roupa de mendigo, na Francolândia eu trabalho com roupa de mendigo. E não só eu, parece que todo mundo que vai trabalhar ali, escolhe as piores roupas que tem e vai trabalhar. É claro, né, gente, ficar fedendo frango, a gente não vai levar uma roupa nova, bonita, para feder frango. E um dia a gente estava andando, eu e a minha amiga Silmara, né, que eu não sei porque que eu ando com a Silmara, e nós andando, nós pegamos uma carona com o irmão, e o irmão deixou a gente na Getúlio Vargas. Quando eu olho pra mim de chinelo, meu pé até preto no meio do chinelinho ali, eu olhei pra Silmara, eu falei, Silmara, você tá igual africana, você veio da África, você tá toda colorida, você tá feia demais, eu também tô, os outros vão achar que a gente foi pra roubar. A Larissa tava igualzinho, mendininha, pequenininha assim, queria porque queria tomar sorvete, e a gente olha a aparência, não é verdade? Mas Jesus olha o coração. Aí nós andamos na cidade realmente igual mendiga, a Silmara cisma de comprar pão pro marido dela, naquela padaria da Getúlio Vargas. E aí eu falei assim, ô Sil, então você entra que eu vou ficar aqui fora. Vou ficar com a Larissa aqui na porta. Ela tá. E nós estamos na porta assim, o rapaz olhou pra mim, até mais arrumado que eu, tá? Falou assim, ô senhora, cuidado com a pomba. Eu pensei assim, gente, por que esse homem tá mandando eu ficar cuidado com a pomba? Mas como eu sou muito simpática, eu falei, não, tudo bem, querido. Vou tomar cuidado com a pomba. Aí ele, a senhora também vai pedir? Pede pão com presunto e mussarela, que aqui eles dão. Eu falei, gente, o homem tá achando que eu vou pedir igualzinho ele. Quase que eu pedi, gente. Eu falei, eu vou pedir pão com presunto e mussarela. Porque eu tava com... Ele me olhou de cima e embaixo. A senhora... Aí eu ainda piorei a situação. Eu falei, não, eu tô com a minha amiga ali dentro. Ele olhou pra ela tava pior do que eu. Eu falei, agora nós estamos perdidos. Ele vai dar o pão dele pra gente. Mas a verdade é essa, gente. A gente olha a aparência. As pessoas olham a aparência, mas Deus olha o nosso coração. Deus olha aquilo que está dentro do nosso coração. Eu imagino que aquela viúva, ela foi taxada como viúva pobre, bem pobre, porque ela não estava vestida bem. Ela não estava bem vestida. Porque os mestres da lei, eles com certeza estavam bem vestidos. Só que aquela viúva, ela tinha uma coisa que eles não tinham, coração em Deus. Ela estava pronta a dar tudo aquilo que ela tinha, porque ela sabia que aquele Deus, ele era dono do ouro e da prata. Só que nós olhamos a aparência. Nós olhamos aquilo que está fora. Deus, ele olha aquilo que está dentro. Aqui essa viúva, ela não estava olhando para aquilo que estava fora. Ela estava olhando aquilo que estava dentro. Porque o profeta disse assim para ela, não se preocupe, disse Elias. E eu, como profeta aqui, digo para você, não se preocupe. Deus, ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Não se preocupe, não vai faltar na sua mesa. Não vai faltar no seu armário. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus, ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Mesmo que você tenha muito pouco, não se preocupe. Porque Deus, ele te sustenta. Ele abre as portas para você. Ele usa quem ele tem na mão para fazer um milagre acontecer na sua vida. E ele diz assim, ainda, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto, não acabará a farinha na tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E a palavra de Deus para você é, não se preocupe. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na sua tigela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida. E você não perde por ser obediente, você não perde por obedecer a um Deus que faz milagres e maravilhas acontecer. Amém? Com essa palavra no seu coração, eu queria que você consagrasse a Deus dízimos e ofertas. Se você precisa de envelope, você pode levantar as suas mãos. A Girlene está com a máquina de cartão.
Mas eu queria que você viesse aqui à frente, acreditando nessa palavra. Não adore ao Deus Baal. Não adore a um Deus diferente. Adore ao Deus que faz o milagre acontecer na sua vida. Adore ao Deus que não vai deixar faltar na sua panela, que não vai deixar faltar azeite, que vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, e você pode colocar esse Deus à prova. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, que você viesse ofertar aqui à frente e que você acreditasse no milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem assim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Estenda suas mãos aqui à frente. Deus, nós consagramos ao Senhor, Pai, esses dízimos e essas ofertas. Ô Pai, como disse aquele profeta, o Senhor Deus não vai deixar faltar, Pai. O Senhor Deus vai abrir as janelas dos céus, Pai, e vai fazer o milagre acontecer. Ô Pai, repreenda o devorador da vida dos seus filhos, Pai. Dê a eles 100 vezes mais e faça cumprir, Pai, a promessa que o Senhor tem para a vida dos seus filhos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à nossa programação do mês de março. Domingo que vem é a nossa Santa Ceia. Nós teremos os 2 cultos, da manhã e da noite, e teremos a nossa celebração de Santa Ceia. Na minha opinião, é um culto mais importante para o cristão, porque é a oportunidade que nós temos de renovar a nossa aliança com Deus. É a oportunidade que nós temos de nos examinar e pedir perdão, liberar perdão para Deus. Então é um culto que todo cristão deve estar. E nesse culto nós temos também o nosso quilo do amor. É a oportunidade que temos para doar amor. Todos sabem que esse quilo do amor é para nos ajudar no centro social e também para famílias que precisam aqui na igreja. Eu já fui uma dessa família que fui muito abençoada. Então, gente, não esqueça do seu quilo do amor. Às vezes vocês acham assim, mas eu posso levar só 1 quilo. Mas é em união que conseguimos fazer as coisas. Então, se vir 1 quilo seu com 1 quilo do irmão, no final nós vamos conseguir alcançar a nossa meta mensal. E tem também o pessoal da célula, líderes de célula, para fazer o box do amor. Não esqueçam de falar na sua célula, de incentivar as pessoas a levarem. Amém? Teremos no dia 17, 18 e 19 de março o nosso encontro com Deus. O que o encontro é, igreja? Tremendo! Mais forte, né, gente? O que o encontro é? Tremendo! O encontro com Deus, ele é muito importante. Quem aqui ainda não foi no encontro com Deus? Gente, não perca essa oportunidade. Talvez é uma oportunidade única,
porque foi no encontro com Deus que eu comecei a minha caminhada. Eu cheguei nesta igreja uma pessoa ferida, machucada. Eu chegava aqui, as pessoas queriam abraçar, beijar, eu ficava nervosa, que o povo que gosta de abraçar, povo beijoqueiro, e eu não gostava. E quando eu fui para o encontro, lá eu recebi cura, eu recebi libertação, eu descobri um amor incondicional. Então, no encontro com Deus eu não posso dar muita informação para vocês, mas não percam essa oportunidade. Nós já começamos o nosso pré-encontro, todo domingo às 17 horas, e na terça-feira, às 18h30, repete a aula, tá? No dia 10 de março, teremos o nosso culto da marchonaria. Temos homem aqui nesta noite? Amém! Amém! Vocês não podem faltar a este culto, porque nos dias de hoje está muito complicado, né, gente? Então, venha nesse culto. O pastor Abraão vai estar ministrando para vocês. Vocês vão ter palavras que vão ajudar vocês nessa caminhada. Teremos também o culto de mulheres, que será no dia 31 de março. Temos mulheres aqui nesta noite? Amém! Amém. É um pouquinho fraco, né, gente? Temos mulheres aqui nesta noite? Amém! Amém. Não deixem de vir, mulheres. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. E nesse culto, nós podemos ganhar sabedoria, porque a palavra de Deus, ela nos liberta, traz sabedoria para nós. Então, se você quer ter um lar abençoado, se você quer edificar a sua casa, não deixe de vir neste culto. Amém? Para terminar, nós teremos no dia 25 de março uma reunião com nossos pastores. São os líderes de células, os apacentadores e discipuladores. Gente, não é um convite, é uma convocação. Nessa reunião é onde nós teremos a direção do nosso pastor, né? A direção para os líderes na igreja. Então vocês não podem faltar. Será às 17 horas do dia 25 de março. Amém? Então vamos receber com alegria o nosso pastor para sermos ministrados pela palavra de Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade. Amém. Quem pode dizer que está abençoado? Amém. Amém. Pergunte para quem está ao seu lado: e você está abençoado? Amém. Meus irmãos, nós estamos lançando essa semana uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para o centro social da nossa igreja. A igreja recebeu uma bicicleta de oferta no mês de dezembro, uma bicicleta avaliada aí entre 11 e 13 mil reais, e a igreja doou essa bicicleta para o centro social, e o centro social então vai rifar essa bicicleta no segundo domingo do mês de maio, daqui a 72 dias, e os recursos que nós vamos